O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. A coisa mais importante para cada um de nós é a vida. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Mateus 16, 26. De que serviriam as riquezas se a vida for embora? Qual é o valor de abundantes acres para um homem morto ou o aplauso das nações para quem reside na sepultura? Portanto, a primeira coisa que um homem deve cuidar é a vida. Há algumas pessoas que tomam essa verdade em um sentido equivocado e assim a mal interpretam. Eles dizem: temos que viver, embora no sentido em que a empregam não exista tal necessidade em absoluto, pois continuar a viver aqui não é o objetivo. Seria melhor para nós morrer do que viver pecando. Os mártires preferiram sofrer as mortes mais terríveis do que desonrar, mesmo que por uma palavra, o nome de Cristo. E todo cristão verdadeiro preferiria a morte imediata em vez de desonrar seu grande Senhor e Mestre. Agora, irmãos, de acordo com o nosso senso comum, se temos de viver, devemos comer. Devemos comer pão, que é o esteio da vida. E às vezes, quando o pão é escasso e a fome provoca dores agudas, os homens são levados a estender suas mãos à iniquidade para prover-se do alimento necessário. Acaso vocês se lembram de como nosso divino Senhor, que é nosso perfeito exemplo em todas as coisas, agiu quando estava nessa situação? Tendo jejuado no deserto durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o maligno se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus 4:3 e Lucas 4:3. Isso equivalia a dizer: deixe de confiar em teu Pai Celestial. Ele evidentemente te abandonou. Ele te deixou no deserto entre as feras, como está em Marcos 1:13. E embora ele as alimente, a ti não alimentou. Ele te deixou morrer de fome. Portanto, ajude a ti mesmo. Exerça o teu próprio poder. Apesar de estares sob os cuidados de Deus, e estando aqui na terra, te converteste em servo de teu Pai, rouba-lhe um pouco da glória e emprega em teu próprio favor. Tome algo desse poder que dedicaste à tua grandiosa obra e utilize-o para teu próprio conforto. Renuncia a confiar em teu Pai. Manda que estas pedras se transformem em pão. Imediatamente este texto surgiu quando o mestre lhe retirou como uma espada da bainha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi apenas pelo uso dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está em Efésios 6,17, que o arqui-inimigo foi afastado de Cristo, e eu quero usar essa mesma arma agora. Posso dizer sobre ela o mesmo que disse Davi sobre a espada de Golias: não há outra semelhante a ela, me dê. 1 Samuel 21:9. Essa espada com que Cristo ganhou a vitória é a melhor para ser empregada por seus servos. A resposta de nosso Senhor ao tentador nos ensina que o sustento de nossa vida, embora naturalmente e de acordo com a aparência normal das coisas, dependa de pão, ela em verdade depende de Deus. É Deus quem dá ao pão o poder de nutrir o homem. Para mim, parece um grande mistério que o pão ou qualquer outro tipo de alimento possa fazer isso. Posso entender como, sendo matéria de uma certa forma, ela seja apta a construir a estrutura material do corpo, ainda que o processo que transforma o pão em carne e sangue, em ossos e músculos e cabelos e todos os tipos de coisas, mediante a permanente ação do poder de Deus, seja muito maravilhoso. No entanto, é ainda mais notável que essa matéria pareça nutrir, pelo menos até certo ponto, o coração do homem, de modo que a própria alma e o princípio vital dentro dele dependam para serem sustentados do alimento corporal. Acaso algum de nós poderia dizer como é que o espírito interior coloca em movimento os músculos da mão e os nervos que se comunicam com o cérebro? Como é que o espírito impalpável, uma coisa que você não pode ver ou ouvir, que não é material em si, possui poderes através dos quais controla a matéria desse corpo exterior? Como é que essa substância material no pão, de alguma forma, trabalha para a manutenção de nosso espírito em conexão com esta carne e sangue? Eu não posso explicar esse mistério.
mas acredito que seja um contínuo milagre realizado por Deus. Frequentemente me dizem que os milagres cessaram. Me parece que os milagres são a regra da atuação de Deus e que, em todos os lugares, coisas dignas de admiração e assombro poderiam ser percebidas se tão somente olharmos por baixo da aparência exterior. Penetremos por um momento abaixo da mera superfície e veremos, como dizem os versos, um mundo de maravilhas. Eu não posso dizer menos. De acordo com o nosso texto, somos chamados a observar que o poder que nos mantém vivos não está no próprio pão, mas em Deus, que opta por fazer uso do pão como seu agente para nutrir a nossa estrutura. Eu não deduzo dessa verdade que, se é assim, eu nunca deveria comer, mas viver pela fé, porque Deus pode me fazer viver sem pão. Algumas pessoas me parecem ser muito imprudentes quando inferem que, porque Deus pode me curar, portanto, nunca devo tomar um remédio adequado ou apropriado para alguma enfermidade, pois devo confiar em Deus. Eu confio em Deus, mas eu confio em Deus segundo a própria maneira de Deus. E seu modo de procedimento é este: se eu quiser satisfazer a fome, devo regularmente comer pão. Se eu desejo ser curado de alguma doença, devo tomar o remédio providenciado por ele. Essa é a sua regra geral de procedimento, mas seria um erro igualmente grave e demonstraria uma outra forma de insensatez se disséssemos que é o pão ou o medicamento que realiza o trabalho. É o pão que alimenta, é o remédio que cura, mas é Deus quem trabalha por esses meios, ou, se lhe agradar, atuar sem eles. Se é necessário que seu filho viva, e ele não escolheu comissionar os corvos para que lhe trouxessem pão e carne, ou se ele não ordenou a uma mulher viúva que sustente seu servo, como em 1 Reis 17, de 1 a 16, ele poderia sustentá-lo sem qualquer meio, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o Senhor fala e lhe ordena viver, vive. Pela palavra, Deus trouxe o mundo à existência. Sua palavra permanece mantendo toda a estrutura do universo sobre seus pilares. E com certeza, essa palavra é capaz de sustentar nossa alma com vida, mesmo sem o uso dos meios exteriores, ou por meio deles, enquanto Deus assim o quiser. Esse, eu creio, é o significado do texto. Deus levou o seu povo para o deserto, onde não havia semeadura, nem colheita, nem se fazia pão, e parecia que eles morreriam de fome lá. Mas então Deus fez com que o maná caísse do céu, para mostrar que, se não por um meio, mas por outro, ele podia sustentá-los. Ele os levou para onde não havia ondulantes riachos, nem sussurrantes e suaves córregos de água. Porém, seu servo golpeou a pederneira e saiu água, como está em Êxodo 17, verso 6, para mostrar que Deus podia dar de beber aos homens não apenas das fontes do abismo abaixo, como está em Provérbios 8, 28, ou pela chuva das nuvens acima, mas a partir das sólidas rochas, se assim ele quisesse. Deus pode lhe dar pão para comer, meu amigo. Embora talvez não da maneira que você espere, ele pode vir de uma forma que você nunca sequer sonhou. Eu li de alguém que foi condenado a morrer de fome, e quando o juiz pronunciou a sentença, lhe disse: "E o que o seu Deus pode fazer agora por você?" O homem respondeu: "Meu Deus pode fazer isso por mim, se ele quiser, pode me alimentar de sua mesa." E assim aconteceu. Embora o juiz nunca tenha sabido, sua própria esposa enviava comida para aquele pobre homem e o manteve vivo, até que finalmente ele recuperou sua liberdade. Deus tem uma forma de usar os instrumentos mais improváveis para efetuar seu propósito. Ele pode, se quiser, fazer com que as águas fiquem de pé como uma parede, até que a nação escolhida passe através do mar, como está em Êxodo 14, 21 e 22. Ou pode permitir que o fogo arda ao redor do seu povo e ainda assim guardá-los de serem queimados, tal como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos da fornalha ardente de Nabucodonosor, e nem mesmo o cheiro de fogo tinha passado sobre eles, como está em Daniel 3, de 8 a 30. Agora chego ao significado mais espiritual do texto e oro a Deus para convertê-lo em um rico alimento para suas almas. Peço-lhes que notem, em primeiro lugar, a palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois vamos considerar o uso que devemos dar à palavra.
temos que viver dela. E depois, observem a adaptação dessa palavra para nosso uso, de cada uma delas, pois de acordo com o texto, não vivemos de algumas palavras que saem da boca de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Então, vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. O que queremos dizer com a expressão palavra de Deus? Deus se digna a usar figuras de linguagem que possamos entender, pois somos como crianças que precisam aprender por ilustrações. Assim, no que diz respeito ao homem, sua palavra é muitas vezes a expressão do seu desejo. Ele deseja que tal coisa seja feita e diz ao seu servo, faça isso, ou diz a outro, vem aqui, ou vá lá. Sua palavra é a expressão do seu desejo. Quanto a nós, nossos desejos são muitas vezes fortes, porém nossas palavras são fracas. Ordenamos que tal coisa seja feita, mas não é feita. Temos talvez 1000 desejos em nossos corações que, se fôssemos expressá-los, nos fariam parecer ridículos. Podemos desejar fazer isso e aquilo, mas se disséssemos que essas coisas sejam feitas, elas não seriam feitas, apesar de todas as palavras, pois com frequência, onde está a palavra de um homem, há fraqueza. Apenas onde está a palavra de Deus, há poder. Falando à maneira dos homens, quando Deus deseja algo, diz, seja, e isso é imediatamente feito. O poder de Deus acompanha a sua vontade. Ele disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi, em Gênesis 1:9. Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Gênesis 1:14-15. Basta que ele queira algo e sucede. Sua palavra é sua vontade em movimento, seu poder posto em ação. Esse é o sentido comum e categórico do termo. A palavra de Deus também é a expressão da sua verdade. Um homem nos diz, eu lhe prometo tal e tal coisa, e nós lhe dizemos, confiamos em sua palavra. A honra de um homem está envolta em sua palavra. Aquele que não mantém sua palavra não é uma pessoa de honra, e logo cai em desgraça com seus semelhantes, muito natural e apropriadamente. Os homens não confiarão em alguém cuja palavra não é confiável. As palavras dos homens não são apenas fracas, porém são muitas vezes instáveis e falsas. No entanto, a palavra de Deus é a promessa de alguém que sabe o que está dizendo, que é capaz de realizar o que promete e que nunca irá mudar e nunca será falso. Assim, se olharmos para a sua palavra como sendo a expressão de sua verdade, vemos sua fidelidade. E sobre essas duas coisas, o poder que pode manter a promessa e a vontade que é fiel em mantê-la, podemos descansar com alegria e confiança. Assim, se um homem é verdadeiro, sua palavra é uma revelação de si mesmo. Um dos antigos dizia a um menino ou jovem muito bonito quando olhavam para ele, fale, menino, pois então poderei realmente vê-lo. E muitas vezes, quando uma pessoa fala, vemos muito mais do seu caráter do que quando simplesmente olhamos para ela. Há muitos rostos bonitos que têm sido admirados por causa da sua aparência, mas quando a língua não muito bonita do seu dono começa a tagarelar, a admiração se desconcerta, sem encontrar qualquer motivo de admiração. Há algumas pessoas que falam de tal modo que, quando vemos seu interior, elas são comparativamente tão desagradáveis como formoso é o seu exterior. Mas um verdadeiro homem se revela por suas palavras. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo é chamado a Palavra de Deus. João 1:14. Jesus Cristo é Deus falando, como está em João 14:10. Deus pensa o que ele diz, e os pensamentos de Deus são encarnados na pessoa, na obra, na vida e na morte de Jesus Cristo, seu amado Filho. Com toda a reverência, dizemos que Deus nunca poderia ter se revelado tão plenamente de qualquer outra forma, ao dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está em João 3,16. Bem disse o Dr. Watts ao cantar,
A natureza se coloca como um livro aberto, espalhando os louvores do seu Criador. E cada obra de suas mãos demonstra algo digno de um Deus superior. Mas na graça que resgatou o homem, resplandece sua glória mais brilhante. Na cruz, ela está mais formosamente delineada em linhas carmim e precioso sangue. Lá contemplo o mais íntimo do seu interior, onde estranhamente se unem graça e ira, perfurando o seu filho com a mais afiada dor, fazendo com que os deleites comprados sejam minha herança. Veja então, queridos amigos, que a expressão palavra de Deus tem um alcance muito amplo, mas o texto me conduz a recordá-los de algo muito doce. O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. É regozijante pensar que as Escrituras procedem da boca de Deus. Não olhem para esse pergaminho em que ela está escrita e sobre o qual os críticos altercam e discutem. Eles tropeçam em quase cada letra e palavra e assim perdem seu significado e espírito. Mas quanto a vocês, orem ao Espírito Santo para que ela fale em seu coração como vinda diretamente da boca de Deus. Quando o nosso grande poeta William Cowper contemplava, para sua grande tristeza, o retrato de sua mãe que havia partido desde muito tempo da terra, ele exclamou: "Oh, que esses lábios pudessem falar." Bem, vocês devem considerar esta palavra de Deus como que saindo constantemente nova de seus lábios. O Espírito Santo coloca na palavra um poder que a faz entrar diretamente em seu coração com o próprio tom e majestade do Deus de graça, o Pai de seu Espírito. Esse maná cai sempre fresco do céu. Os israelitas nunca tiveram pão velho no deserto. Eles recolheram o pão dos anjos, como está no Salmo 78, verso 25. Pão novo a cada manhã, tal como descia dos céus. Da mesma forma, considerem cada passagem da palavra de Deus como vinda fresca de Deus para vocês. Considerem como que seu Pai Celestial falando diretamente ao seu coração. Um dia, estava lendo um dos livros de Mark Guy Pearce, um belo pensamento que nunca tinha notado antes. Ele coloca palavras na boca de um homem muito simples, porém piedoso, que está falando sobre seu Pai Celestial. Algo assim: estou bastante certo que meu Pai cuidará de mim. Ele não descansou durante os 6 dias da criação, até que tivesse feito um lugar para que seu filho viesse e vivesse. Enquanto não tivesse colocado o traço final e tivesse a casa pronta para Adão, ele não descansaria. E agora, meu Pai Celestial não descansará até que tenha preparado o céu para mim e preparado a mim para o céu. E ele me dará tudo o que necessito no caminho. Quando li isso, veio tão fresco para mim como se tivesse visto escrito o 2º capítulo do livro de Gênesis. Não me pareceu como um registro velho e rançoso, antes como uma mensagem fresca e viva procedente da boca de Deus aqui e agora. E há muitos amados filhos de Deus que, ensinados pelo Espírito Santo, dão novas leituras a textos antigos e, por assim dizer, penduram as antigas pinturas a óleo sob uma melhor luz, a ponto de dizermos, ao contemplá-las: serão os mesmos quadros? Eles parecem ter uma fresca beleza e força neles. É nisto que vocês devem se alimentar, queridos filhos de Deus, sua própria palavra, tal como vocês a têm aqui, mas dela vocês devem se alimentar como que saindo continuamente da sua própria boca. O texto diz ainda que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Queridos amigos, não estejam de modo algum perturbados a respeito da doutrina da inspiração, perguntando como a Bíblia foi inspirada, se foi por este processo ou por aquele. Eu não me preocupo como foi, eu sei que ela é inspirada e isso é suficiente para mim, e acredito que é verbalmente inspirada. Percebo que o apóstolo Paulo coloca um argumento de peso ao tratar da utilização de um singular ou plural ao escrever. Não diz "e as descendências" como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3,16. Encontro que o apóstolo Pedro se debruça sobre uma palavra falada por uma mulher, fazendo com que nos ensine uma importante lição. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. 1 Pedro 3,5.
E vocês se lembrarão que, não há muito tempo, analisamos o texto, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Oséias 2, 16, 17. No qual uma grande verdade estava envolvida no uso de duas palavras que eram tanto semelhantes em significado. Não estou dizendo que nossas versões em inglês são inspiradas, pois há erros na tradução. Mas se pudéssemos chegar ao texto original, tal como foi escrito ao princípio, não tenho medo de dizer que cada J ou til, cada transversal de um T ou cada pingo em um I foi infalivelmente inspirado por Deus, o Espírito Santo. Eu acredito na infalibilidade e infinitude da Sagrada Escritura. Deus inspirou todo o registro, desde Gênesis até Apocalipse e tudo o que há entre eles. E Deus deseja que creiamos em uma parte da palavra tanto quanto em outra. Se não acreditamos nisso, ela não será alimento para vocês. Estou certo que não será. Ela será apenas uma espécie de emético e não comida. Vocês não poderiam alimentar sua alma enquanto estão disputando sobre ela. Se não é a palavra de Deus, então é a palavra do homem, ou a palavra do diabo. E se a vocês interessa viver da palavra do diabo ou da palavra de um homem, a mim não. Mas a palavra de Deus é alimento para a alma que habita com Deus. E ela não pode ficar satisfeita com qualquer outra coisa, senão apenas com a palavra de Deus, com sola Escritura. O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que uso devemos dar à palavra de Deus? Devemos viver dela. Um dia, em New Forest, eu estava sentado debaixo de uma árvore de faia. Eu gosto de olhar para as faias e estudá-las, como faço com muitas outras árvores, pois cada árvore tem suas peculiaridades e hábitos, suas maneiras especiais de torcer seus ramos, de fazer crescer sua casca, de abrir suas folhas e assim por diante. Quando olhei para essa faia e admirava a sabedoria de Deus ao criá-la, vi um esquilo correndo em volta do tronco, subindo nos galhos, e então pensei: esta árvore de faia é muito mais para você do que para mim, pois é sua casa, seu sustento e seu tudo. Seus grandes ramos eram as ruas principais da sua cidade, e seus pequenos ramos eram como veredas. Esse esquilo tinha sua casa em algum lugar dessa faia, e as nozes dessa árvore eram seu alimento diário. Ele vivia dessa árvore. Bem, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é simplesmente contemplá-la ou estudá-la, como faz um estudante, mas viver dela, assim como aquele esquilo vive em sua árvore de faia. Que ela seja para vocês, espiritualmente, sua casa, seu lar, sua comida, seu remédio, sua roupa, o único elemento essencial da vida e crescimento de sua alma. Existem algumas pessoas, as quais conheço, que tomam a palavra de Deus e se entretêm com ela. Elas estão interessadas em suas narrativas. Elas estudam suas histórias à luz da pesquisa moderna, mas a palavra não foi destinada apenas para um fim como esse. As fatias de pão não são colocadas sobre a mesa para que você possa cortá-las em diferentes formas ou simplesmente para serem observadas. Elas têm o propósito de serem consumidas. Esse é o uso adequado do pão, e esse é o uso adequado da palavra de Deus. Alguns fazem coisa pior. Eles não tanto se divertem com a Bíblia, mas sim lutam sobre ela. Eles contendem ferozmente por uma doutrina e condenam todo mundo que não aceite a interpretação particular que fazem dela. Ouvi alguns pregadores que me pareciam sacar uma doutrina com o único propósito de lutar por ela. Eu tenho um cachorro e ele tem um tapete em que dorme. Quando eu for para casa hoje à noite, ele irá trazer esse tapete e agitá-lo diante de mim. Não porque se preocupe particularmente por seu tapete, mas porque sabe que eu direi: agora o tapete será meu. Então ele irá latir para mim e dirá em sua linguagem: não, não será. Existem algumas pessoas que expõem as doutrinas da graça exatamente dessa forma. Eu posso vê-las trotando e empunhando uma doutrina apenas para que algum irmão dispute com elas a respeito daquela doutrina, e então possam latir para ele.
Não hajam assim, amados. O pior instrumento com que podem derrubar um homem é a Bíblia. Ela tem por finalidade que vivamos dela, e não que seja uma arma em nossas controvérsias, mas nosso alimento diário sobre o qual vivemos com regozijo. Também não creio que nossas Bíblias nos foram dadas para que possamos apenas empregá-las como telescópios para sondar os céus, para tentar descobrir o que estará acontecendo daqui a 50 anos. Estou cansado com as profecias e especulações que, como regra geral, terminam em absolutamente nada. Conheço alguns irmãos com os quais não se pode falar a respeito de qualquer passagem sem que digam: você ainda não viu o último livreto de RBS. Essas não são as verdadeiras iniciais do bom irmão, em que diz que essa passagem não se aplica para nós, mas apenas para os judeus. Ou então, isso foi apenas para a igreja no deserto e não para nós nos dias de hoje. Não façamos tão mau uso da palavra de Deus. Antes, vamos valorizá-la como o pão com o qual devemos viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas como podem viver de palavras? Perguntam alguns. Vocês perguntam bem. Não podemos viver de palavras, se forem palavras de homens. Mas não há nada como a palavra de Deus para dela vivermos. A essa palavra devemos a nossa vida. Ele falou para que fôssemos criados. Ele falou para que a alma entrasse em nosso corpo. Por essa palavra de Deus somos mantidos vivos diariamente. Basta que Deus a retire e diga: tornai-vos filhos dos homens, como está no Salmo 90, verso 3, e de imediato voltaremos ao pó de onde viemos. De fato, é pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Por meio da obra eficaz de sua palavra, cremos em Cristo. A semente viva e incorruptível foi plantada em nosso coração e por ela começamos a viver. E é por essa mesma palavra que nossa alma tem sido sustentada na vida. Até este momento, vocês e eu não recebemos qualquer alimento do Espírito Santo, exceto por essa palavra de Deus, que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. João 6,55. E é por ele, como a palavra de Deus, que a nossa vida há de crescer ainda mais. Não há qualquer desenvolvimento do cristão que lhe venha de qualquer outra maneira, senão pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada. Aquele que falou e fomos criados, deve nos falar para que sejamos ainda mais fortalecidos. A fé é dom de Deus, mas assim também a segurança. A primeira centelha de vida é o dom da graça de Deus, mas assim também a chama seráfica do zelo. Tudo isso provém da palavra de Deus. E quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por qualquer cinzel, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. E essa palavra completará todo o processo. Vejam então, amados, de que o mais íntimo do seu espírito deverá viver da sagrada palavra de Deus. Irmãos e irmãs, acaso poderia lhes perguntar se estão todos suficientemente conscientes dessa grande verdade? Vocês nunca receberam a vida espiritual por seus próprios sentimentos. Foi quando creram na palavra de Deus que vocês viveram, e nunca alcançaram qualquer incremento da vida espiritual e crescimento em graça por seus próprios sentimentos ou por suas próprias obras. E isso deverá ser por fé nas promessas e por alimentar-se da palavra. Não há qualquer outro alimento para suas almas. Tudo mais, ao final, provará ser apenas cascas. Portanto, estão com fome? Venham e alimente-se da palavra. Você retrocedeu? Venha e alimente-se novamente da palavra. Deus cura o seu povo alimentando-o. Como assim? Você pergunta. Quando a igreja em Laodiceia não era nem fria nem quente, de modo que Cristo sentia que devia vomitá-la da sua boca, ainda assim ele disse ao anjo da igreja que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. E eu me atrevo a dizer que não há melhor cura para a mornidão
como uma boa ceia com Cristo. Se ele entra e ceia com você e você com ele, sua mornidão desaparecerá imediatamente. Não comece sendo salvo pela fé e então passe a ser salvo pelas obras. Não tente misturar essas duas coisas. Se você é da casa de Sara, não dobre o joelho diante de Agar, nem regresse à escrava, como está em Gálatas 4, 21 a 31. Se você tem vivido da palavra pura e simples, dando-lhe crédito por uma fé viva concedida por Deus, prossiga vivendo da mesma maneira e cresça pela palavra. Alimente-se nela continuamente para que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como está em Efésios 6, 10. Agora olhemos para o que é a adaptação da palavra de Deus para a alimentação de nossas almas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra. Se vocês restringirem sua alimentação a 1 ou 2 alimentos, qualquer médico lhe dirá que há um risco de que seu corpo não seja suprido com toda a forma de nutrientes que ele requer. Uma boa variedade de alimentos é recomendada àqueles que querem gozar de uma vigorosa saúde. E nas coisas espirituais, se vocês se limitarem a uma parte da palavra de Deus, poderiam viver dessa parte, mas a tendência seria não atingir a completa saúde espiritual devido à falta de algum nutriente que a palavra lhes teria fornecido se a tivessem usado por completo. Quando o homem se alimenta de toda a palavra de Deus, ele vive no estado mais elevado e mais saudável. Olhem, por exemplo, a doutrina na palavra de Deus. Eu não gosto de doutrina, dizem alguns. Você sabe o que está dizendo? Você é um discípulo, mas não gosta do ensinamento, pois doutrina significa ensinamento. Um discípulo dizer que não gosta de ser ensinado é como se dissesse que não gosta de ser um discípulo. E, de fato, ele não é um discípulo no verdadeiro sentido desse termo. É importante que conheçamos qualquer verdade proclamada na palavra de Deus. Dizem alguns, mas existem algumas verdades que não são importantes. Sim, eu não conheço nenhuma. Nos lugares onde os diamantes são cortados, eles varrem inclusive a poeira, porque o próprio pó dos diamantes é valioso. Na palavra de Deus, toda a verdade é tão preciosa que mesmo a verdade mais ínfima, se é que existe tal coisa, é poeira de diamante, indescritivelmente preciosa. Mas você objeta, eu não vejo que uma tal verdade seja de qualquer uso prático. Talvez você não possa ver, caro amigo, mas é assim. Se eu pudesse escrever a minha própria experiência como pastor desta igreja, poderia lhes mostrar que houve pessoas convertidas a Deus por meio de doutrinas que alguns poderiam ter pensado improváveis para produzir esse resultado. Eu sei que a doutrina da ressurreição conduz os pecadores a Cristo. Também conheço dezenas que foram levadas ao Salvador pela doutrina da eleição. Precisamente o tipo de pessoas que, até onde posso ver, nunca teriam vindo se essa verdade não fosse uma doutrina angular que atingiu seu coração no lugar certo e que se introduziu nas fendas da sua natureza. Eu acredito que tudo o que está na palavra de Deus deve ser pregado, deve ser acreditado e deve ser estudado por nós. Toda doutrina é útil para algum fim ou outro. Se não é alimento, é remédio, e as crianças, às vezes, precisam de um tônico, tanto quanto precisam de leite. Toda planta no jardim de Deus responde a algum bom propósito, por isso devemos cultivá-las todas e não devemos negligenciar qualquer doutrina. No entanto, quando me aproximo da palavra de Deus, encontro que nem tudo é doutrina e descubro que há muito de preceito. Então talvez alguém diga, eu não me importo com preceitos. Estamos habituados a ter um grupo de pessoas chamadas cristãs, entre aspas, que se você pregar sobre qualquer dever de um crente, logo diriam, não podemos suportar a palavra dever, ela contém uma ressonância legalista. Eu me lembro de dizer a alguém que me chamou de um pregador legalista. Isso está muito certo. Legalista quer dizer conforme a lei. E você quer dizer, suponho, que sou um pregador conforme a lei e que você é uma pessoa contrária à lei, uma vez que objeta minha pregação. Costumava ser assim. Se pregasse sobre a boa sã doutrina, se pregasse sobre os privilégios dos crentes,
isso os deixava sobremaneira satisfeitos. Mas uma vez que você comece a pregar sobre as partes práticas da palavra de Deus, logo eles se sentiam ofendidos. Não me surpreende, pois suas consciências lhes picavam pela negligência dessas porções das Escrituras. Contudo, queridos, vivemos sobre os preceitos, assim como sobre as doutrinas, e ambos se convertem em nosso alimento necessário. Vocês sabem o que Davi disse a respeito dos mandamentos do Senhor. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmo 19, 10 e 11. Bendito seja Deus, pois há também uma grande parte deste livro que se ocupa com promessas. Queridos amigos, estejam bem familiarizados com as promessas. Com frequência, tem comprovado ser útil consultar esse pequeno livro em que o Dr. Samuel Clarke classificou as promessas das Escrituras sob diferentes categorias. É muito útil, quando estão atribulados, recorrer a todas as promessas que são dadas àqueles que se encontram em circunstâncias semelhantes às suas. Por exemplo, para os enfermos, ou para aqueles em situação de pobreza, ou aqueles que sofrem pela calúnia. Ao lerem essas promessas, uma após outra, vocês dizem a si mesmos: esse é o meu talão de cheques. Posso retirar as promessas conforme as necessidades, ou conforme as necessite, assiná-las pela fé, apresentá-las no grande banco da graça e sair enriquecido com o socorro bem presente no tempo de necessidade. Essa é a maneira de usar as promessas de Deus, pois assim ministrarão vida ao nosso espírito. Mas, querido amigo, grande parte da palavra de Deus é totalmente cheia de histórias. Aqui vocês têm a história da criação e da queda, a de Abraão e de Isaac e de Jacó e de Moisés e dos reis e príncipes e do povo de Israel. Vocês talvez perguntem, isso é alimento? Certamente. Há críticos hoje em dia que falam com muito desprezo do Antigo Testamento e argumentam como se os evangelhos constituíssem toda a palavra de Deus. Inclusive, as epístolas são contadas como sendo de qualidade inferior. Mas tudo isso está errado. O homem vive de toda a palavra de Deus. E muitas vezes uma história, dando-nos um exemplo de fé ou uma prova de fidelidade de Deus em ajudar seu atribulado povo, tornando-se um alimento mais adequado do que uma promessa por si só poderia ser. Os homens costumam dizer que há mais força no concreto do que no abstrato. Certamente, há mais poder em algo colocado na vida real do que essa mesma coisa limitada em palavras. Se alguma vez vocês forem à galeria de quadros de Versalhes, vocês poderão percorrer incontáveis galerias com retratos de reis e homens notáveis de diferentes eras, mas ninguém se detém para olhá-los. E também vocês não se importariam em vê-los. São apenas quadros. Contudo, no andar de baixo há pinturas dos mesmos homens, só que eles estão retratados em ordem de batalha ou em várias posições que lhes mostram em ação. Agora sim, vocês irão parar e olhar para eles, pois estarão interessados na representação das cenas em que aqueles homens viveram. Então, às vezes, as promessas de Deus estão penduradas como quadros na parede e não as notamos. Mas quando vemos os homens que confiaram nessas promessas e provaram a verdade delas, então há uma espécie de interesse humano sobre elas que ganha a nossa atenção e fala aos nossos corações. Nunca negligenciem as partes históricas da palavra de Deus, pois elas estão cheias de alimento para os filhos de Deus. Acontece precisamente o mesmo com relação às profecias. Certa vez ouvi o Sr. George Miller dizer que gostava de ler sua Bíblia várias vezes e gostava especialmente de ler aquelas partes que não entendia. Isso parece algo bastante singular de se dizer, não é? Pois que proveito virá até nós se não entendemos o que lemos? O bom homem me explicou assim: um menino está com seu pai e há uma boa parte do que seu pai diz que ele entende. E ele fica muito contente de ouvir seu pai conversar. Mas às vezes seu pai fala de coisas que estão muito além do seu alcance. Mas o menino gosta de ouvir. Ele aprende um pouco aqui e ali. E gradualmente, após tê-lo escutado ano após ano, começa a entender o que seu pai diz,
tal como nunca teria feito se tivesse saído quando seu pai começava a falar além da sua compreensão. Assim é com as profecias e com outras partes profundas da palavra de Deus. Se você as lê uma ou duas vezes, mas não as compreende, ainda assim estude-as e entregue seu coração a elas, pois aos poucos a preciosa verdade permeará o seu espírito, e você, sem perceber, beberá a sabedoria que, de outra maneira, nunca teria recebido. Cada parte da palavra de Deus é alimento para a alma. Então, queridos amigos, pode ser que haja uma mensagem de ameaça, que lhe fale muito asperamente, mas que também seja muito proveitosa para você. Talvez, em algum domingo, você saia do tabernáculo e diga: nosso pastor não nos confortou esta manhã. Ele parece nos ter angustiado e nos arado. Sim, eu sei que assim sucede algumas vezes, mas é para o seu proveito, pois, como disse o rei Ezequias, por todas essas coisas se vive, como está em Isaías 38:16. E frequentemente acontece que precisamos ser humilhados e provados e testados e abatidos. Porém, cada verdadeiro filho de Deus dirá: não permita que meu treinamento seja de acordo com a minha mente, mas que seja de acordo com a mente de Deus. O sermão que mais nos agrada poderia não nos aproveitar de coisa alguma, enquanto aquele que nos aflige e nos vexa pode, talvez, nos estar fazendo um serviço muito mais essencial. Quando a palavra de Deus lhe sonda por completo, abra seu coração para ela. Deixe que o vento sopre através de todo o teu ser e leve embora cada trapo e resíduo que devam ser retirados de você. Existem algumas palavras de Deus que são muito breves, porém elas contêm uma abundância de alimento para a alma. Tenho por vezes parado e contemplado algum texto, e assim me sinto como Jonatas quando encontrou mel, como está em 1 Samuel 14:24-27. Eu não podia comer tudo, mas apenas molhar a ponta da vara que tenho na mão e prová-la. Eu queria chamar todos vocês para ver se poderiam limpar esse bosque tão carregado de doçura. Em outras ocasiões, a caminho para casa, quando eu mesmo não obtive muito durante o sermão, o mestre me deu um banquete na estrada. E eu ri para mim mesmo, uma e outra vez, de puro gozo de coração a respeito de alguma preciosa passagem, a qual uma nova luz rompeu para alegrar meu espírito e me fazer regozijar no Senhor. Oh, guardem a palavra, meus irmãos, guardem a palavra. Guardem-na como palavra de Deus e como provinda de sua boca. Sorvam-na em sua alma. Vocês não podem ter excesso dela. Alimentem-se dela de dia e de noite, pois assim Deus fará vocês viverem a vida, que é a verdadeira vida. Se há alguma pobre alma aqui que queira encontrar a vida eterna, meu caro amigo, eu lhe peço que a procure na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Eu pensei em ir para casa e orar, diz alguém. Faça isso, mas ao mesmo tempo lembre-se que suas orações são de pouco valor sem a palavra de Deus. Ouça primeiro a palavra de Deus e então vá e diga a Deus as suas próprias palavras, pois é antes em sua palavra do que em tua palavra de oração que a salvação há de ser encontrada. Lembre-se dessa grande frase no livro de Êxodo, onde Deus diz: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Em Êxodo 12:13. Não está dito vendo você o sangue, mas vendo eu o sangue. Assim, quando Deus vê o derramado e aspergido sangue de Cristo, é quando Ele olha para você com piedade e compaixão. Olhe para onde Deus olha, e então seus olhos se encontrarão com os dele. Se você olha para Cristo e Deus olha para Cristo, então os olhares de ambos se encontrarão, e você descobrirá gozo e paz em crer. Deus Pai contempla Cristo. Pobre alma, você também deve contemplá-lo. Então haverá um ponto em que ambos concordarão. Deus Pai confia sua honra e glória a Cristo. Confie sua alma a Cristo, pois assim estarão de acordo. Que Deus lhe conceda que possam fazê-lo neste exato momento. Apenas lembre-se deste texto conforme você prossiga em seu caminho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Queira Deus que cada um de vocês possa ter a vida eterna por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso.
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha